paz do Senhor, meus irmãos. Estou vendo aqui um pouco de uma diferença, né? Uma coisa que eu aqui, né? Mas glória a Deus por isso. E como daí isso, tudo, tá bom? Vamos levantar, vamos orar. Agradecer ao Papai do Céu pela semana que Ele nos concedeu, pela bênção que Ele tem nos dado, pela nossa saúde. Agradecer pela saúde de cada um, pela vida de cada um dos irmãos que pode estar no caminho. Agradecer pela vida daqueles que podem não estar aqui, mas eu creio que Deus está no controle da vida de cada um. Vamos a isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, que este culto seja um reflexo do Teu reino, Senhor Deus. E a paz, amor e justiça em nosso meio. Que cada palavra e canções neste culto seja com essência agradável diante de Ti. Amém. E que nossa adoração seja sincera e aceitável aos Teus olhos. E que Deus venha, Senhor, a cada dia, Senhor, preencher o nosso coração, Senhor meu Deus, de paz, de alegria, Senhor. E que nós possamos, Senhor meu Deus, estar diante de Ti neste momento, Senhor meu Deus, Te adorando e Te louvando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu passo ao grupo de louvor. Tá bom? Amém. Aleluia, glória a Deus.
Tu es assis à la droite du Père. Et les anges t'acclament. Et les anges t'acclament. Et ce matin, l'univers proclame, tu es saint, Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es
está na casa do Amém. papai. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha adorar o Senhor, não é verdade? Amém. Isso é maravilhoso. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Salmo 37. Salmo 27. Salmo 37, 3. Eu quero falar um pouco das bênçãos de Deus, a promessa de Deus para você. Eu creio que o melhor de Deus, sempre já as pessoas falaram, né? O melhor de Deus está por vir, né? Mas eu tenho no meu coração digo que o melhor de Deus já veio, porque Jesus que morreu por cada um de nós. Aleluia. Mas nós temos as nossas bênçãos terrenas, são passageiras, mas nós, enquanto nós temos aqui, nós temos que ter as nossas bênçãos terrenas. Eu creio que as bênçãos de Deus estão sobre nós. Aleluia, Deus. O Salmo 37,3 diz assim: confia no Senhor e fazer o bem, habitar na terra, e alimentar-te da verdade. O 4. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. O 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva o cabo e os seus maus desenguidos. Amém? Amém. O 3, ele nos diz, né, que na verdade ele confia no Senhor que fazer o bem, habitar a terra e alimenta-te da verdade. Em outras palavras, não olhamos para o ímpio, mas sim para o Senhor. E nele ponhamos a nossa confiança. Nós temos que olhar para Deus. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. O 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é uma promessa de Deus para cada um de nós. Aleluia. Nós temos promessa de Deus na nossa vida. Aleluia. Então, que nós possamos agradar no Senhor. O 6. O 5 e o 6. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Essas coisas serão finalmente recompensadas a nós. Por questão de que nós obedecemos. O sétimo ele diz: descansa no Senhor e espera nele. E não te irrite por causa dos homens que prosperam dos seus caminhos, por causa do que leva o cabo e os seus maus desenguios. O sétimo ele diz, no versículo do 3 ao 7, são expostas 4 chaves para uma vida vitoriosa: confiar, deleitar-se, entregar e descansar. Então, que nós possamos descansar no Senhor, que Ele terá o de melhor para cada um de nós, esperar, porque para tudo há um tempo. E às vezes nós queremos o nosso tempo. Amém? Então eu deixo essa palavra aqui para os irmãos e para mim mesmo. Tá bom? Eu quero dar uma oportunidade agora para nossa irmã Isabela, tá bom? Que vamos receber a nossa irmã Isabela com alegria. Amém? Vamos aplaudir a nossa irmã Isabela. Alegria.
Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Je désire sentir ta présence dans ma vie, ton amour est indispensable. Je t'ai tout, mais jamais problème, vraiment tout. Quand je te prie, tu me réponds toujours, le cœur ouvert, tu me reçois, tu m'aimes, tu me prouves. Chaque jour. Je veux chanter, il fond de mon cœur, j'ai un peu d'amour, mon cœur me pèse. Sentir ta présence dans ma vie, ton amour est indispensable. Je sais tout, mais jamais problème, vraiment tout. Tu me réponds toujours, le cœur ouvert, tu me reçois, tu m'aimes, tu le prouves. Chaque jour, c'est pourquoi je veux chanter, il fond de mon cœur, j'ai un peu d'amour, mon cœur me pèse. C'est pourquoi je veux chanter, il fond de mon cœur, j'ai un peu d'amour, mon cœur me pèse. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Désire sentir ta présence dans ma vie, ton amour est indispensable. Je fais du tout, mais pas de problème, vraiment tout. Quand je te prie, tu me réponds toujours, le cœur ouvert, tu me reçois, tu m'aimes, tu le prouves. Chaque jour, c'est pourquoi je veux chanter du fond de mon cœur, j'ai un peu d'amour, mon cœur me pèse. C'est pourquoi je veux chanter du fond de mon cœur, j'ai un peu d'amour, mon cœur me pèse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agradezco a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro louvor, né? O louvor das crianças, né? Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos passar por um momento de oração, vamos orar pelos enfermos, tá bom? Eu quero que a irmã Márcia faça essa oração, tá bom? Amém. Pai querido, Pai amado, nós, em nome do Senhor Jesus, nós que nos reunimos aqui hoje, Senhor, nós apresentamos ao Senhor a vida de todos que estão aqui, Senhor, a vida daqueles que não puderam vir hoje, Senhor, se houver algum enfermo no nosso meio, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor derrame o seu poder, Senhor, o Senhor venha colocar sua mão de poder, Senhor, sobre cada corpo, Pai. Venha sondar, Senhor, rins, corações, Senhor, e faz a tua obra, Pai. Trabalha, Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. A tua palavra diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Senhor, se houver alguma enfermidade atacando, Senhor, o corpo de qualquer irmão que está aqui, Senhor, de qualquer irmão que pertence a esse corpo,
dessa igreja, Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Passa com o teu poder curando, Senhor. Visita, Pai, cada lar, cada família, Senhor. Visita os nossos, Senhor, que não estão aqui presentes, que estão em casa, que estão trabalhando, Pai. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, que sejam visitados agora pelo teu poder, Pai. Se houver qualquer enfermidade, Senhor, qualquer espírito de morte, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, pelo teu poder, porque o Senhor verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo nos dá saúde, saúde perfeita, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pela saúde. Amém. Irmãos, eu vou abrir 2 oportunidades. Que é uma oportunidade, então vamos receber a nossa irmã com alegria. Que alegria, né? Estar na casa do Senhor. Nos alimentando, né? Aleluia. Nos alimentamos em casa, mas aqui tem 2 domingos que eu não venho, me botaram para trabalhar. E aí já viu, né? Tem que trabalhar, quando eles compram com a gente não pode recusar, senão a gente é mandado para fora. E a gente tem que ser prudente também. E Deus, ele entende. Não é verdade? O importante é que no trabalho, a gente está no trabalho, mas a gente está em espírito e verdade. Né? E Deus sabe todas as coisas. Irmão, eu sou grata a Deus por mais um ano de vida do meu filho, sabe? Eu olho para meus filhos e digo, meu Deus, estou ficando velha. Eu estava lá no banheiro de casa, eu vi meu filho perto de mim, né? Eu comecei, é coisa, né? A gente vê nossos filhos crescer, né? E aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu comecei a fazer que estava chorando. O Silvio subiu rápido, eu chegou a pensar, o que foi? Eu disse, ai, Silvio, olha, tá quase, estão tudo passando de mim, demora muito, o Samuel está passando de mim. Aí ele disse, a vida é assim mesmo, tem que crescer, eu vou criar asa, vou voar. Eu digo, é verdade. E hoje a gente trouxe, né, o Samuel como do amiguinho dele. E eu acho que os irmãos lembram de um casal de pastor que vieram uma vez, dos morenos, dominicanos, que vieram aqui. Eles abriram uma igreja lá em Pamier, né? E o coleguinha do Samuel é sobrinho desse casal de pastor, o Daimon, que está aqui. O Samuel convidou ele hoje, tá? Irmãos, eu gostaria de ler aqui. Eu li essa palavra ontem com meus filhos e essa palavra assim me tocou muito no meu coração e eu disse assim, se o irmão abrir uma oportunidade, eu vou levantar minha mão, né? E agora quando o irmão chamou para orar, pensei que já ia ser depois da palavra, né? Mas é de Deus. Eu gostaria de ler em Lucas, que fala sobre o nascimento de João Batista. Lucas 1, a partir do 5. Para ser mais rápido, para que eu não pegue muito tempo, para que eu possa falar para os irmãos que Deus me revela através desta palavra, eu vou começar a ler, que fala assim, no tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de sacerdotes de Abias. Isabel, sua esposa, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e os preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando em serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio. Quando eles falam que ele foi escolhido por sorteio, né? Era a vontade de Deus que ele tivesse sido escolhido ali para entrar, né? Na tenda ali para oferecer o sacrifício, né? E aqui ele fala assim mesmo, e ele foi escolhido, né? Por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo
do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo disse-lhe: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você dará o nome dele de João, e ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aleluia, glória a Deus. E fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante, o Senhor seu Deus irá diante do Senhor, o seu espírito, o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Oh, glória. Os descendentes a sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso aconteça, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Eu vou ler até aqui. Aqui, quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus me revelava, né? Ele orava, né? Ele não tinha filho, no mesmo tempo que ele orava, mas no mesmo tempo, quando o anjo apareceu para ele, né? Ele não teve a fé, né? Que Deus poderia fazer sim com ele, que poderia fazer. E aí, quando chega aqui, quando ele fala assim, ele ia enviar ele, do ventre da mulher dele ia sair aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Não é verdade? Quando eu li mais adiante, fala sobre o encontro de Maria e Isabel, que quando elas se encontraram, né? Na hora que elas se encontraram, dizia que o Zacarias ele ia ser cheio do Espírito dentro do ventre. E quando elas se encontraram, elas duas, né? O bebê, ele se soltou, ele sentiu, né? Ele soltou dentro do ventre, né? Já estava cheio, né? Estiveram isso, então, para você ver como é a maravilha de Deus. Mas o que me chamou muita atenção é a parte aqui quando Zacarias ele teve que ficar mudo. O anjo disse: você vai ficar mudo, você só vai falar porque quando a gente vai ler mais antes, diz que ele falou na hora que perguntaram como ia se chamar o menino. E aí foi que ele abriu a boca e falou que ia se chamar João, né? Então, muitas vezes eu trago, o Espírito Santo me revelou de duas formas. Uma forma para nós, né, e uma forma de Deus. E muitas vezes a gente pergunta por que Deus se cala para a gente. Muitas vezes a gente pergunta algo para Deus, a gente quer algo de Deus e a gente não vê a resposta. O Deus sabe por que ele está calado, não é verdade? E muitas vezes quando ele fala, o anjo calou ele, porque muitas vezes nós mesmos temos que nos calar para que Deus trabalhe. Porque muitas vezes tem muitos planos de Deus, muitas coisas de Deus que não vão para frente na nossa vida, porque nós falamos, nós devemos guardar e deixar Deus trabalhar. No momento certo, Deus vai abrir a boca e você vai contar a sua bênção. No momento certo, Deus vai abrir, vai dizer, é o momento, Mamanel, é o momento, o senhor pode contar a sua bênção agora, está cumprida. Na verdade, uma massa é o momento, cada um de nós vamos contar a nossa bênção, tá? Não é verdade? Então tem algo que é para Deus. E Ele fala hoje para a igreja. Nós devemos nos calar. Porque aquilo que Deus não está respondendo para você,
talvez seja porque você está parando demais. Então, guarde para você. Sabe, guarde para você. Porque quando ele se cala para nós é porque ele sabe, ele está nos preparando para receber aquilo que é dele. Porque muitas vezes nós não somos preparados, irmão. Quando você vê muitas igrejas aí que estão vazias, pessoas que receberam tantas coisas de Deus e que não voltam para agradecer, essas pessoas receberam, mas elas não voltaram para agradecer porque elas não estavam preparadas para aquilo que elas receberam. E muitas vezes Deus dá, não é porque Deus é assim, porque a pessoa ela insiste tanto que Deus acaba entregando uma bênção. E às vezes Deus, não é nem Deus que dá, às vezes é a pessoa que tira da mão de Deus e faz pelas suas próprias mãos. Não é verdade? Então, que nós possamos ser vigilantes cada dia e orar e pedir para o Senhor, eu estou aqui, eu estou te pedindo isso, mas se o Senhor está parado, é o Senhor que sabe o que é melhor para mim, o Senhor faz segundo a sua vontade. Né? E que os irmãos guardem essa palavra em nome de Jesus. Amém. Outras? Pode? Então, é o seguinte, eu queria oferecer, eu queria, uma outra oportunidade. Eu queria oferecer, eu não vou cantar, porque eu não sei cantar em inglês, mas eu quero oferecer para vocês um vídeo, uma música que eu acho maravilhosa, que é em inglês. Assim, o nosso irmão, o Sunday pode compreender. Amém. Tá, Glória a ele Deus. pode ouvir. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês também vão amar. Esse aí não é o vídeo. Faz a tradução. Não é o vídeo. Não é o vídeo. Você com letra. Eu sei, mas a letra A senhora é. queria O vídeo é aquela. Mas tudo bem. Então é letra. O vídeo realmente É o vídeo? é. Deixa eu voltar lá, que eu achei. É outra coisa. Pode pôr o vídeo que Vai chegar, vai chegar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E a trabalhada, Senhor, a tua força, é um vídeo que você tem tanta presença de Deus.
professeur polonais m'a permis d'apprendre. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa letra, eu traduzi esse trechinho assim, olhando na internet, né? E é muito bonito, não é? Ele diz assim, elevem, nosso Deus é um Deus formidável. Ele reina dos altos céus. Com a sua sabedoria, poder e amor, nosso Deus é um Deus formidável. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora para um momento especial, ó. Especial maravilhoso, né? Especial é a palavra, mas maravilhoso, né? Que Deus, Ele já nos abençoou, agora nós vamos devolver para Ele o que Ele nos deu. Amém? Vamos passar para o Diego de oferta. Felipe está preparado ali. Felipe, eu queria uma oportunidade, mas eu estou ganhando a hora. Depois da oferta, Depois Senhor, da dá uma oferta. oportunidade Vamos de dar uma glória. oportunidade. Depois da oferta. Vamos dar mais uma oportunidade para o nosso irmão Felipe. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai pegar com ele. Aleluia, papai. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória me cantará. Quem confia no Senhor espera. Quem
Ele vai para a irmã Márcia. Amém? Pai querido, Pai amado, eu queria pedir para todos vocês estenderem a mão em direção à oferta dos dízimos, né? E nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, para que não haja, Pai, falta de mantimento na Tua casa, Senhor, conforme o Teu mandamento, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor, abençoa as nossas vidas financeiras, Senhor, a vida do Teu povo, Senhor, que dá com prazer, Senhor, com alegria, oferta na Tua casa, Senhor. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade, Senhor, fazer aquilo que Te agrada, por isso nós entregamos o nosso melhor a Ti, Pai. Ó Senhor Deus, abre as janelas do céu, Senhor, derrama bênçãos sem medida, Pai, sobre a Tua igreja, dá sabedoria, Senhor, para todo o Teu povo, Pai, para que nós possamos, Senhor, dar-nos discernimento, Senhor, para administrar os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pedimos que o Senhor dê sabedoria também para aqueles que estão dirigindo, Senhor, a igreja, que estão cuidando das finanças da igreja, Pai, para que seja tudo utilizado, Senhor, para o Teu reino, Pai, venha crescer cada vez mais e mais, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Agora, antes da palavra, dá mais uma oportunidade para o nosso irmão Felipe. Vamos receber o nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Je vais ouvrir Matthieu 6. Você pode repetir, por favor, Mateus 6? Matthieu 6. Do 5 até o 7. Amém. Glória a Deus. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils viennent prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. De ce que je comprends ici, c'est en tant que chrétien, on doit, au lieu de prier devant les hommes, on doit être discret quand on prie, comme il dit ici, on doit rentrer dans sa chambre et fermer sa porte. Comme il y a des chrétiens qui aiment bien prier devant les gens pour se montrer. Et c'est ça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Agora vamos passar por um momento especial. Deus já preparou o terreno para o nosso coração para receber essa palavra maravilhosa. Creio. Eu não sei quem vai ser Sou o eu. pregador, mas vamos receber a nossa Vocês oram por pregadora mim? aqui. Vocês podem orar por mim? Ora. Chamar a irmã Yasmin para orar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos estender nossas mãos e orar por essa missão. Aleluia, Senhor.
Senhor Deus amado e grandioso, nós queremos apresentar a tua filha, Pai amado, se trará a tua mensagem nesta manhã. Nós cremos e sabemos, ó Pai amado, que o Senhor já tem ministrado ao seu coração, ó Pai. O Senhor já tem, Pai Santo, falado com a tua filha, Pai. Eu te peço nesse momento, ó Deus amado e grandioso, que o Senhor possa, Pai amado e poderoso, Pai amado, preparar os nossos corações, ó Deus. Que o nosso coração, Pai amado, realmente venha a ser uma terra fértil, ó Deus amado, onde a tua mensagem, onde a tua palavra será lançada, ó Pai amado, e que ela criará raízes, Senhor amado, Deus de glória, que ela crescerá, frutificará, Senhor amado, e dará frutos a outras vidas, ó Pai amado e grandioso. Pai eterno, que os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor amado, esteja atento à tua voz neste momento. Capacita a tua filha, Senhor amado, para entregar, Senhor amado e grandioso, tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração. E nos capacita para receber, Senhor, a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, a paz do Senhor, tá? Para todos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 11, e versículo 17, a partir do 17. 1 Coríntios 11, 17. Glória a Deus. Eu gostaria de, sabe, essa palavra, todo mês nós participamos da Santa Ceia, né? E todos os meses, quando nós participamos da Santa Ceia, essa palavra aqui, eles declaram essa palavra, né? É sempre essa palavra declarada. Mas eu falei, Senhor, eu não sei se eu estou tendo consciência do significado real dessa palavra. Então eu comecei a estudar e pedir a Deus para ele me revelar, né? Para ele me revelar realmente o significado dessa palavra. E eu percebi, vocês vão até ficar chocados, mas eu percebi que nós estamos ultrapassando aquilo que está escrito. Porque o significado dessa palavra não é bem aquele que tem sido passado para nós. Eu acho que é porque é passado automaticamente, entendeu? E ninguém para pensar, ninguém para explicar. Então eu falei, não, eu vou me aprofundar nisso, eu vou estudar isso porque eu quero entender verdadeiramente o sentido dessas palavras. Então, olha, vamos começar aqui. Aí começa aqui no 17, ele está falando sobre quando o povo se reúne para celebrar a Santa Ceia, quando eles se reuniam para cear. Só que a reunião deles não é nessa reunião que nós fazemos hoje, que nós nos reunimos para participar da Santa Ceia, nós pegamos um pedacinho de pão. Na verdade é um ritual que nós fazemos todos os meses, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, com um pedacinho pequeno de pão e um cálicezinho pequeno de vinho, né? Eles, na verdade, eles se reuniam para cear. Eles se reuniam e traziam mantimento das suas casas para cearem juntos. Que é uma coisa que agora nós estamos fazendo também, né? Após a Santa Ceia, agora, até a semana que vem vai ser nossa. Na outra. Toda vez que tiver Santa Ceia, nós vamos fazer isso. Nós vamos participar de uma reunião, de um almoço, onde nós vamos para nós termos uma maior intimidade entre nós, né, irmãos? Então ele fala aqui, olha, ele está falando sobre isso. Nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, vocês podem sentar, porque como é longo, é melhor ficar em pé que vocês vão cansar, certo? Olha, ele está dizendo o seguinte, vocês estão se reunindo, mas não para melhor, porque tinha alguma coisa que estava errada nessa reunião que eles faziam para participar da Santa Ceia. Ó, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Depois, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós.
para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que ele quer dizer? Olha, versículo 19, até mesmo importa que haja partidos entre vós. Partidos aqui no sentido de haver diferenças de opinião, tá? Então, eu tenho uma opinião, tem um grupinho que tem uma opinião, é um partido, tem outro grupo que tem outra opinião, tá? E ele diz que é bom que haja isso, nós temos que ter opiniões diferentes, sabe? Mas isso não quer dizer que haja divisões entre nós, mas é que para o que é melhor venha a se, como é que eu vou falar? O que é melhor venha a se destacar, tá? Então ele fala para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por que ele estava fazendo essa crítica? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Quer dizer, eles traziam o alimento de casa, cada um trazia o pão, o vinho. Os que tinham mais possibilidade traziam mais. E os que tinham menos, é lógico, aquele que era mais pobre trazia menos. Só que o que estava acontecendo é que eles estavam comendo, eles não estavam comendo aquela Santa Ceia unidos. Um comia, estava com fome, pegava e começava a comer, o outro que não tinha nada comia, entendeu? Um se fartava lá, que tinha trazido bastante, porque tinha mais comissão, e o outro comia menos. Então ele estava falando que isso daí não está agradando a Deus, isso não está agradando a Deus fazendo isso. Esse momento da Santa Ceia não é um momento qualquer. Então ele fala aqui, ó, não tens porventura casas onde comer e beber? Quer dizer, vocês não estão vindo aqui para alimentar a carne. Eles estavam indo lá para alimentar a carne deles, o corpo carnal. Mas esse momento de Santa Ceia é para alimentar o espírito, não a carne. Então ele fala, vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi? Ele está indignado, louvai-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Entendeu? Eu recebi, aí que ele fala aquela frase que todo mundo fala, né? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, veja bem, aqui, agora começa o mais interessante, presta atenção, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Realmente, cada vez que nós nos reunimos para tomar, para participar da Santa Ceia, nós estamos nos reunindo, nós estamos anunciando que o nosso Senhor, ele morreu, mas ele vai voltar. Que nós estamos esperando a volta dele. Porque aqui fala, ó, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse é um anúncio que nós estamos fazendo todos os meses, para a gente se lembrar. Olha, nosso Senhor morreu, mas ele vai voltar. Tá? E por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então veja bem, isso aí é que eu acho importante a gente falar, meu Deus, mas o que é beber o cálice e comer indignamente? Tem sido passado para nós que é comer em pecado, que é você comer o pão e beber o cálice sem pedir perdão dos seus pecados. Eu concordo, nós devemos estar sempre pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós devemos, naquele momento que a gente vai participar da ceia, realmente analisarmos, né, a nós mesmos, que aqui fala, mas não é isso que ele está falando aqui nessa palavra. Ele está falando, olha só, o que ele fala que é, aqui ele fala que aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo, quer dizer, será considerado culpado do corpo
e do sangue de Jesus que foi entregue na cruz. Então eu falei, meu Deus, mas eu quero entender direito isso, porque eu nunca entendi direito essa parte. Aí eu fiquei prestando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, é para você examinar se você, ele está falando para a igreja, examine se vocês estão fazendo isso, entendeu? Da maneira correta, se vocês têm consciência da importância desse momento. Você não está aqui para comer um pedaço de pão para alimentar o teu corpo, você está aqui para comer um alimento do teu espírito. Então, é esse o verdadeiro analise-se, examine-se o homem a si mesmo. Isso, se você não tiver consciência, entendeu? Da grandiosidade que você comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, você vai estar bebendo e comendo participando desse pão e desse sangue indignamente. Olha, vamos continuar aqui, vocês vão entendendo melhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tá? Examina, porque muitas vezes, gente, eu confesso que muitas vezes eu participei da Santa Ceia sem entender bem. Sabe, no meu espírito, eu podia até estar entendendo as palavras, mas no meu espírito eu sentia que eu não entendia bem a grandeza, sabe, a importância desse momento. E aqui ele fala, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele não está falando aqui se você comer e beber em pecado. Ele está falando se você comer e beber sem discernir a importância do corpo de Cristo para a tua vida, entendeu? Para a nossa salvação, a importância que é esse corpo e esse sangue, né? Também podemos acrescentar aqui o sangue. Se você comer e beber sem discernir, sem ter esse discernimento, você vai comer e beber juízo para você mesmo, tá? E essa palavra juízo, gente, é uma palavra difícil de compreender na vida. Eu acho essa palavra muito difícil de compreender. Esse juízo que está aqui na Bíblia significa um julgamento justo. Porque quem pode exercer juízo? É só Deus. Tá? Só Deus pode exercer juízo. Tanto que, eis a razão, e ele fala que se a gente comer sem discernir o corpo, essa é uma das razões, tá? É uma razão porque entre nós há fracos, doentes e não poucos que dormem. Tem gente dormindo, tem fraco e tem doente porque não conseguiu ainda discernir o corpo e o sangue de Cristo. A importância, sabe, não conseguiu ainda discernir que você só está aqui, você só teve acesso ao reino de Deus por causa desse corpo e desse sangue que te alimentou, que comprou teu perdão. Aleluia, porque na verdade o corpo de Cristo foi o preço do resgate da tua alma. Aleluia. Porque nós éramos escravos do reino das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas como escravos. Como escravos, nós éramos dominados pelo imperador, príncipe do reino das trevas, que é Satanás. E ele não ia largar as nossas vidas, ele não ia largar de graça, não. Olha aqueles terroristas que pegaram um monte de refém lá. Vê se eles largam os reféns à toa. Para soltar 2, eles pediram 200. Não foi? Imagina então Satanás, que é muito pior, né? Então ele não ia largar de qualquer maneira. Tinha que ser pago, tinha que ser um resgate, tinha que ser pago o preço do resgate. Ele exige resgate. E Deus, ele mandou o filho dele para entregar o seu corpo, para sofrer como homem. Primeiro ele teve que vir na terra, né? Ele veio para esse mundo tenebroso que ele não precisava ter vindo, porque ele era Deus. Ele não precisava estar aqui, porque imagino que para ele é como a gente ir lá para Cracolândia. Não é verdade?
E depois ele entregou, ele derramou o sangue dele, ele entregou o corpo dele como preço de resgate para a tua alma, para resgatar a tua alma, a minha alma. Tá? Então, se você não tiver consciência disso, você está bebendo indignamente a ceia do Senhor. E quando você tem consciência disso, automaticamente você não vai entrar em pecado. Quando você peca, você automaticamente, na mesma hora você tem o Espírito Santo, alguma coisa te incomoda e te diz, eu não posso ficar assim, eu não posso ir por esse caminho. E você já se volta na mesma hora, pede, Senhor, você não espera o domingo da Santa Ceia para pedir perdão, não é verdade? Mas uma coisa eu digo, se você vai participar da Santa Ceia, eu digo que nós falamos errado. Nós dizemos, a maioria dos pregadores diz, se você estiver em pecado, se você estiver assim, se você estiver com raiva, se você estiver em adultério, você não pode participar da Santa Ceia. Eu digo que isso está errado, sabe por quê? Não é isso que a gente deve falar, né? Falar, se você tem algum pecado que está te separando de Deus, se conserta agora com Ele. O momento do conserto é antes da ceia. Aleluia. Aproveita o momento e fala, Senhor, eu não quero ficar separado do Senhor por causa de uma porcaria de um pecado. Eu vou superar isso. Eu te peço, me perdoa. Eu rejeito isso, porque eu quero estar na tua presença. Eu quero comer essa Santa Ceia. Eu quero participar do teu corpo e do teu sangue. Glória a Deus. Né? E outra, olha, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, se você, primeira, mais importante, né? Quando você for julgar a si mesmo, quando você for se analisar, eu acho que é pedir para Deus, vem me julgar o Senhor, porque, gente, nós nada sabemos. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, até Paulo, olha só, até Paulo, esse negócio de juízo, de julgamento é muito sério. Olha, Paulo aqui em 1 Coríntios, vocês voltam 2 páginas, em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre julgamento. Ele está falando aqui, ó, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Olha só o que ele está falando. Ele está falando, olha, para mim tanto faz, eu não me importo, não quero nem saber do julgamento que vocês vão fazer de mim. Não me importa o que se vocês vão me julgar. Julgamento humano não me interessa. Eu não dou a mínima para o julgamento humano, entendeu? Nem eu, olha, o apóstolo Paulo disse, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Por quê? Até ele fala, não julgo nem a mim mesmo. Por quê? Porque nós, gente, não temos os elementos para poder julgar. Nem nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Então, quando você for analisar a si mesmo, para julgar se você está certo ou se está errado, você precisa de Jesus do teu lado. Ali, você precisa clamar a Deus, Deus me julga. Que o Senhor venha estar comigo, me julgando, me mostrando, abrindo os meus olhos. Porque nós não enxergamos os nossos próprios erros. Você vê que Jesus falou que tira a trave do teu olho primeiro. Só que quando você está com uma trave no olho, você não consegue enxergar. Se você tiver com uma trave no teu olho, você não vai conseguir enxergar. Vai ser muito difícil você enxergar. Precisa da ajuda do Pai para poder fazer esse juízo. Aí ele continua aqui, nada, olha, porque de nada me argui a consciência, quer dizer, de nada me acusa, tá, a minha consciência. Esse é um bom sinal. Se a tua consciência não te acusar de nada, já é um grande sinal. Contudo, e ele fala, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Sabe por quê? Portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Você pode trazer à plena luz as coisas ocultas das trevas? Você conhece as coisas ocultas das trevas?
para você poder executar um juízo verdadeiro, ninguém conhece, gente. Quem é que pode dizer que conhece as coisas ocultas das trevas para poder julgar verdadeiramente? Então, nem nós mesmos não podemos julgar verdadeiramente, mas também, olha, ele também, o Senhor, só o Senhor, que também manifestará os desígnios dos corações. Você conhece os desígnios dos corações? Não. Você não conhece nem teu coração, gente. Até o teu coração te engana. Você precisa da ajuda de Deus nesse momento de, sabe, de analisar a si mesmo, de buscar, Senhor, eu quero me analisar a mim mesmo, eu quero julgar a mim mesmo, porque eu não quero, entendeu, desagradar a Ti. Você tem que precisar da ajuda dele também. E agora eu vou... E ele continua aqui, olha. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos... Depois não, ele fala, já li esse aqui, 32. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Quer dizer, o que ele está falando aqui é que eles estavam se reunindo só para comer, para satisfazer o desejo da carne. Não estavam esperando uns pelos outros, eles não estavam em comunhão verdadeira. Então, se alguém tem fome, come em casa. Porque para sustentar a tua carne, você não vem participar da Santa Ceia para comer, para sustentar a tua carne. Você vem participar da Santa Ceia para dar alimento para o teu espírito. E a fim, olha, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Porque eles estavam se reunindo para juízo, porque eles estavam vindo somente pensando na carne, eles não estavam vindo com o espírito preparado para receber o alimento espiritual. E você também, quando você vem na Santa Ceia, nós temos que vir, entendeu? Já vem preparado para receber o alimento do espírito. Que esse alimento é muito importante, esse momento é importante. Agora eu quero que vocês vão comigo até João 6. Ó, João 6. Não sei se é 4, 7. Deixa eu confirmar aqui. João 6. O verdadeiro significado do corpo de Cristo. Eu acho que Jesus mais fala que na própria Santa Ceia, ele não fala muito desse momento. Ele só fala, olha, esse é meu corpo, que é dado por vós, esse é meu sangue, mas ele não estende muito o assunto. Mas ele já tinha falado sobre isso antes. Ele fala em João 6. Ele fala, ó, João 6, do versículo 47 até 58 que nós vamos ler. Nesse trecho aqui, os judeus estavam murmurando de Jesus porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Ele tinha dito isso aqui no versículo 41. E eles estavam tudo reclamando porque ele disse isso. E ele continua aqui, eu pulei a outra parte. A partir do 47 ele fala, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Só Ele. Não existe outro que é pão da vida. Só existe só Jesus. Você pode ir em outra religião, porque ninguém morreu, ninguém deu o seu corpo como alimento para a tua alma. O único que deu, Moisés não fez isso, Maomé não fez isso, Buda não morreu por você, Maomé não morreu no teu lugar, mas ele foi lá, ele entregou o corpo dele, ele derramou o sangue dele, entendeu? Como pagamento de resgate no teu lugar. Aleluia. Tá? No teu lugar, no meu lugar, no lugar de qualquer um que creia. Então, você não pode viver sem esse pão. Esse pão é o pão que veio do céu. Ele fala aqui, ó, eu sou o pão da vida. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Por quê?
Porque aquele maná que foi dado para eles no deserto foi um pão que Deus deu para o corpo. Não foi o pão que Deus estava dando para o Espírito, era para sustentar, para alimentar eles, o corpo deles no deserto. Mas Deus estava preparando para dar o pão da vida, o verdadeiro pão em Jesus Cristo. Né? Então, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, glória a Deus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele estava revelando para eles. Naquele momento, eles ainda estavam muito crus. Como é que eu falo? Eles ainda estavam muito... Eles não tinham compreendido bem, eles não tinham compreendido o que Jesus ia fazer. Para nós é fácil entender isso agora. Mas imagine vocês, se estivessem no lugar, se vocês estivessem no lugar dos discípulos, imagina, você acha que você teria compreendido perfeitamente o que Jesus estava falando? Acho que não. Nenhum deles compreendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Nós temos o privilégio de compreender isso hoje. Mas eles não tiveram esse privilégio naquela época, porque ainda era muito confuso para eles. Né? Então, imagina Deus falando, Jesus falando isso para eles: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Quer dizer, ele está falando uma blasfêmia, um absurdo. Para eles, isso era uma blasfêmia. Comer carne humana? Não é verdade? Para eles não estavam compreendendo ainda. Disputaram, por isso que ele deixou tudo escrito aqui para nós. Eu falo que essa palavra aqui é para nós, não foi para eles lá na hora. Foi para nós que viemos depois, entendeu? Disputavam, pois, os judeus, né, dizendo: como eles podem dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Por isso que é importante você participar da Santa Ceia. É importante você participar, porque Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Entendeu? Porque quando você está fazendo isso em memória dele, você está alimentando o teu espírito. Aleluia. Você está alimentando o teu espírito do verdadeiro pão que é Jesus Cristo. Você não está alimentando tua carne com aquele pedacinho de pão e aquele cálicezinho. Você está vindo aqui com um propósito especial, de sair daqui fortalecido. Por isso que ele fala lá: se você não discernir o corpo, por isso que existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, quer dizer, muitos alienados, né? Que viajam, que estão lá, mas não sabem nem por que está lá, não é verdade? Por quê? Porque não discerniram isso. Nós temos que vir preparados para esse momento e com a certeza de que quando nós saímos daqui, depois de participar da Santa Ceia, depois de participar daquele corpo, daquele sangue, nós vamos estar mais fortes, nós vamos estar curados, nós seremos fortalecidos, nós seremos curados, nós seremos despertos. Aquela área da vida da gente, quando a gente estava dormindo, vai ser despertada pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pelo poder dele. Entendeu? Então ele fala aqui: não beber o seu sangue não tem. Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia, O glória a que ele Deus. fala na palavra para se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você quer permanecer nele? Venha participar. Não deixe esse momento passar. Venha consciente, venha preparado para esse momento importante. Que acontece uma vez por mês aqui, tá? Então, depois ele fala: assim como o Pai, olha que lindo isso, gente. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Olha, isso não é maravilhoso? Então,
Eu convido vocês a se prepararem para a Santa Ceia. Aleluia. Para não ter mais ninguém fraco quando sair daqui, quando sair da Santa Ceia, quando você for para a tua casa, você vai estar fortalecido. Se tiver doença, vai ser Em curado. nome de Jesus, glória a Deus. Se tiver alguma área da tua vida que está morta, que você está dormindo, vai ser despertado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso o recado que eu tenho para vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos realmente ter essa consciência. Que a Santa Ceia não é um momento banal. Não é um momento qualquer. Não é um dia que a gente possa se dizer ter o bel prazer de marcar qualquer outra coisa para fazer. O momento da ceia é o momento mais importante. É o único rito que nós, como cristãos, temos. Enquanto outras religiões, outras seitas têm vários ritos para várias coisas, foi o único que o Senhor nos deixou. Para que nós possamos trazer à memória o sacrifício dele numa cruz. Não é fácil para um pai ver um filho doente. Imagina como foi para o nosso Deus ver o próprio filho ter que se desfazer de toda a sua natureza para ser carne como nós. De tropeçar, cair, se ferir, se machucar e doer. Às vezes a gente, quando a criança é bebezinha que cai no chão, a gente quer... Os pais de hoje em dia, se puder colocar joelheira, capacete, tudo coloca, para que a criança não se fira. Imagina a dor que o Filho de Deus sofreu por mim e por você. E muitas das vezes a gente tem trocado esse momento por qualquer outra coisa banal. Nós trocamos esse momento pelo pecado, pelo prazer carnal, trocamos esse momento por uma visita na nossa casa, trocamos esse momento por um passeio, sendo que nós temos 3, 4 ou 3 semanas no mês que a gente pode, entre aspas, trocar. Então que nós possamos realmente ter consciência do peso que é o momento da ceia para cada um de nós. Porque não é só um momento de reunião. Na verdade, cada culto não é só um momento de reunião. Nós não viemos aqui por hábito, por costume, ou porque não temos o que fazer. Nós viemos aqui com o único e verdadeiro objetivo de adorar um Deus que reina, que vive e que deu a vida por nós. Aleluia. E o momento da ceia é o momento que realmente nós fazemos para nos lembrar do sacrifício dele naquela cruz. Então que nós possamos entender o verdadeiro significado da ceia. Trazer a consciência do verdadeiro significado. Daqui a 2 semanas nós estaremos ceando novamente. Daqui a 2 semanas nós temos a ceia marcada. Nós sabemos também que pós-ceia temos um almoço para que nós possamos estar aqui em comunhão. Para que realmente nós possamos ter um conhecimento a mais do outro, uma proximidade a mais com o outro. Mas que nós não venhamos simplesmente porque pós-ceia nós temos esse momento de comunhão pessoal. Mas que nós possamos vir, porque primeiramente nós queremos ter comunhão com o nosso Pai. Nós queremos ter comunhão com aquele que entregou a vida por nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Márcia que trouxe essa mensagem nesta manhã para nós, para nos esclarecer certas coisas, para nos trazer muitas das vezes à memória coisas esquecidas, nos trazer a consciência daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor quer da sua igreja, o verdadeiro compromisso, a verdadeira compreensão das coisas. Em nome de Jesus, eu espero que nós já tenhamos o material recebido, mesmo que não tenhamos, eu já tenho o material virtual. Então, no dia 3 de abril, nós estaremos fazendo nosso primeiro culto, nosso primeiro momento de estudo da Bíblia, aqui na quinta-feira, dia 3 de abril, às 20 horas. Não falte, não deixe esse momento passar. É o momento que nós estaremos aqui estudando. E vai ser um momento que também será anunciada uma novidade para a igreja.
É algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu tenho feito já um planejamento e eu creio que vai ser algo muito frutífero para a igreja. A notícia é de primeira mão. Não foi anunciado para ninguém, a não ser o meu esposo, é a única pessoa que sabe. Então é de primeira mão. Não falte. Quem faltar vai saber da notícia só depois, porque a notícia vai ser dada só dia 3 aqui, às 8 horas da noite, no culto de ensino, amém? E eu creio que é algo que vai ser próspero para a igreja. Quando eu falo próspero, eu não estou falando de finanças. Eu estou falando realmente de vida espiritual, de vida com Deus, de conhecimento, amém? Eu gostaria também de convidar a igreja. Nós estamos buscando um local. Eu creio que isso a gente já vem fazendo já desde quando a igreja começou. Mas eu peço que a igreja possa estar essa semana em oração intensa. Porque nós estamos buscando um local, tentando achar um lugar que a gente possa ter uma boa acessibilidade, tanto para chegar nele, quanto a gente ter um espaço grande, para que justamente as nossas reuniões de comunhão pós-culto, a gente possa também ter, de preferência, um lugar maior, mais amplo, até mesmo já arrumado para esse objetivo. Um local onde a gente vai futuramente, em nome de Jesus, ter pessoas que estarão cuidando das crianças. Então, realmente, que a gente vai poder ter um trabalhar, vamos dizer, mais organizado. Amém? Então, eu peço que a igreja nessa manhã, nessa semana, se coloque em oração, apresente esse propósito diante de Deus, para que o Senhor possa tocar corações. Porque talvez nós iremos encontrar um lugar, mas o proprietário não vai ser de acordo. Mas que o Senhor possa trabalhar e tocar no coração dele. Para que ele possa ser impactado, que ele possa ser tocado, que ele nem entenda o porquê ele está alugando para nós, mas que ele aluga. Ele não entenda, eu não sei o porquê, mas é de vocês. E que seja um lugar onde o Senhor nos dê meios financeiros para pagar, para manter, porque nós sabemos que sair daqui vai aumentar o aluguel, vai aumentar a energia, vai aumentar a água, vai aumentar tudo. Porque é um local maior. Você sai de um apartamento para uma casa grande, você sabe que você vai esquentar um pouco mais, ou esfriar um pouco mais. Você vai usar mais água para limpar, por exemplo, o consumo. Então, vai ter gastos que vão aumentar. Provavelmente nós vamos ter despesa para fazer reforma no lugar. Então, que o Senhor possa tanto nos mostrar o lugar certo, tocar no coração do proprietário, mas nos dar meio também para manter tudo isso. Porque tudo é para o reino dele. Não é para que nós possamos estar bem, mas para que outras vidas sejam alcançadas e nós tenhamos um local que nós possamos receber. Imagina, hoje não estamos todos aqui, mas quando estamos todos e recebemos alguém de fora, a gente já fica procurando. Onde é que fulano vai sentar, onde é que fulano vai sentar, porque não tem mais tanto lugar. E em nome de Jesus, aqui não caberá mais. Então nós já temos que antecipar. Antes desse dia chegar, a gente já tem que antecipar para que aquele dia, quando chegar, diga, não, a gente tem um local confortável para que as pessoas possam chegar, se sentir bem, ouvir a palavra de Deus e serem impactados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus amado e grandioso, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por este momento, te agradecer por tua graça, tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecer pelo teu amor, o teu cuidado, ó Pai. Obrigada pela mensagem que o Senhor, Pai Santo, preparou para os nossos corações nesta manhã. Eu agradeço pela vida da tua filha, Senhor amado, que foi tocada por ti. Queremos, Pai Santo, que ela foi direcionada pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Pois o momento da ceia, Pai Santo, é o momento mais importante para o cristão e não pode ser negociado por qualquer outra coisa, ó Pai. Que nós possamos, Pai Santo, Deus de glória, ter a consciência disso, ó Deus. Pai eterno e grandioso, desde já também quero te apresentar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai Santo, abrir os nossos olhos, Pai. Que o Senhor possa nos dar, Pai Santo, Deus de glória, sabedoria. Que o Senhor possa nos dar meio, Pai Santo, de encontrar um outro local, Pai Santo, para cultuarmos a Ti. Um local não segundo a nossa vontade, não segundo aquilo que a gente quer, Pai, mas aquilo que o Senhor deseja, Pai amado. Um local segundo o Teu coração, um local onde o Senhor sabe, Pai Santo, que será estratégico, Pai Santo, para alcançar vidas, Pai Santo e grandioso. Eu te peço, nos capacita, abra a nossa visão para isso, Senhor amado, para que nós possamos, Pai Santo, Deus de glória, encontrar. Que o Senhor possa já ir trabalhando e tocando no coração do proprietário, Senhor amado, daquele lugar, Senhor amado, já ir tocando no coração
coração do proprietário deste local aqui, quando iremos entregar, Senhor amado, que ele também possa entender, Senhor amado e grandioso, e que possamos sair daqui em paz, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor amado, Deus de glória, sem nenhum problema, Senhor amado e grandioso, eu te peço, ó Deus, Pai eterno e grandioso, eu te peço, abençoa a vida dos teus filhos, ó Pai, que vieram aqui nesta manhã para cultuar a Ti, aqueles que não puderam, Pai Santo, Deus de glória, que estão em algum deslocamento, ó Pai, que estão, Pai Santo, doentes, ó Deus, aqueles, Pai Santo, que estão sem força, Pai amado, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro, ó Pai amado, que o Senhor possa renovar as forças, Pai Santo e grandioso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado e grandioso. Dá-nos, Pai eterno e poderoso, uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana, Senhor amado, onde nós possamos, Pai Santo, ter certeza da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai amado, uma semana onde o Senhor irá revelar os Teus projetos, os Teus planos para nós, Senhor amado, Deus de glória. Pai eterno, abençoa a vida dos Teus filhos, abre as portas, Senhor amado, Deus de glória, ouve a oração, Pai Santo, dos Teus filhos, ó Pai, e faz segundo a Tua vontade o Teu querer, Senhor amado e grandioso. É o que nós te pedimos, Papai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Segunda e quinta-feira, oração às 8h30 da manhã. Não perca, você estiver em casa e puder estar aqui, esteja aqui. Esteja aqui como intercessor, esteja aqui para orar por esta igreja, pelas pessoas, pelas vidas. Amém? Domingo que vem também estaremos aqui novamente no culto, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? guardei tua palavra no meu coração. Não pecar contra ti. Agindo Deus, Quem impedirá? qual é o outro? Esqueci. O Senhor é meu pastor. Nada te faltará. Que a graça do Senhor Jesus, a bondade do Espírito Santo de Deus, e aliás, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa ser com cada um de nós. Amém? Amém.